candidatas e candidatos de concursos públicos, amigos que acompanham o canal de Advocacia Matoso e Freitas aqui no YouTube, em todas as nossas redes sociais, servidores públicos, estudantes de direito, todos vocês que curtem um conteúdo mais aprofundado de direito administrativo, de direito constitucional. É um prazer ter-vos mais uma vez numa nova edição do podcast Ratio Decidendi, a razão de decidir, uma criação do escritório de advocacia Matoso e Freitas justamente para poder aprofundar essas discussões sobre direito administrativo, direito constitucional, no âmbito dos concursos públicos e do direito dos servidores públicos. Esse projeto começou em 2024, fizemos algumas edições tratando de temas de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, algumas outras decisões do STF, sempre com um convidado especial, um dos sócios do escritório de advocacia Matoso e Freitas, mas hoje eu estou muito feliz, porque na nossa primeira edição de 2025, nós não temos um, mas dois sócios do escritório Matoso e Freitas conosco, pela primeira vez aqui no nosso podcast. É um prazer tê-los aqui, doutor Bruno Roger Ribeiro, doutor Israel Matoso. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Dani, mais uma vez, por essa oportunidade da gente bater esse papo, da gente conseguir criar esse ambiente de informação, de uma informação que eu espero que chegue até o pessoal, os concurseiros, de uma forma muito qualificada, de uma forma muito aprofundada, o que hoje em dia é cada vez mais raro, né? A gente vê muitas informações sendo pulverizadas pela internet, informações extremamente rasas e que às vezes acaba desinformando ao invés de informar. Então a nossa finalidade aqui, acima de tudo, é informar o candidato para que ele possa enxergar o cenário, as possibilidades da melhor forma possível e, óbvio, tome suas escolhas de forma muito consciente. Agradeço, Dani, pelo convite, cumprimentar aqui meu amigo e sócio, doutor Israel, e hoje vamos tratar de um tema que é um tema extremamente importante e interessante para todo aquele e aquela que presta concurso público. Pensei que o doutor Bruno ia já soltar um spoiler aqui e falar do tema antes de eu apresentar os dois. Se você já é um visitante habitual, se você já é inscrito aqui no canal Matoso e Freitas, doutor Israel e doutor Bruno dispensam apresentações. Mas se é a sua primeira visita, vai ser um prazer apresentar esses dois grandes juristas para vocês. Doutor Israel Matoso, sócio fundador do escritório de advocacia Matoso e Freitas, é advogado, professor universitário, graduado em Direito e em Filosofia, mestre em Filosofia, especialista em Direito Administrativo, Direito Civil e em Lautex. Doutor Bruno Roger Ribeiro, sócio do escritório de advocacia Matoso e Freitas, que me deu o prazer de estrear aqui o nosso podcast Ratio Decidendi. É também professor universitário, graduado em Direito e também em Filosofia. Acho que essa graduação em Filosofia que uniu esses dois mais até do que o Direito. É mestre em Direito Processual, especialista em Direito Público e em Direito Tributário. E como o doutor Bruno antecipou, nosso tema é, de fato, um tema muito interessante, um tema muito polêmico. Mais uma vez, vamos nos valer dos julgados importantes, os julgados realmente marcantes do Supremo Tribunal Federal, para poder balizar o nosso podcast, a nossa discussão, mais uma vez com um tema de repercussão geral, o tema 1015, ou 1015, como vocês preferirem, que fala especificamente sobre a saúde dos candidatos, a saúde dos servidores públicos em concursos públicos, em atos de nomeação. Como que surgiu esse tema 1015? Ele teve como um caso originário uma ação daqui de Belo Horizonte, de uma candidata que foi aprovada num concurso do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para o cargo de oficial judiciário. Após a nomeação, ela foi convocada para poder fazer os exames admissionais e foi considerada inapta pelo Tribunal de Justiça, porque
e foi impedida, inclusive, de tomar posse, porque ela tinha sido acometida por um câncer de mama, submetida a uma cirurgia, a um tratamento à base de quimioterapia, de radioterapia. Só que a data na qual ela encerrou esse tratamento era inferior a 5 anos antes da convocação. O que, de acordo com um manual de perícias médicas do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, era um impeditivo para a posse. Esse manual deixava claro que candidatas aprovadas em concurso só poderiam tomar posse depois de 5 anos do fim desse tratamento. Ela ajuizou a ação foi julgada procedente em primeira instância, mas lamentavelmente reformada pela segunda instância. Pelo tribunal, os desembargadores não seriam contrários ao manual do próprio tribunal, onde eles atuam. Ela levou o caso até o STJ no primeiro momento, ela teve um recurso especial negado, até que o caso chegou ao STF por meio de um recurso extraordinário 886131, que reformou a sentença, reformou o acórdão do Tribunal de Justiça e formulou a seguinte tese de repercussão geral, que eu vou pedir licença para poder ler para vocês na íntegra como ficou. É inconstitucional a vedação à posse em cargo público de candidato ou candidata aprovado ou aprovada que, embora tenha sido acometido por doença grave, não apresenta sintoma incapacitante, nem possui restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida. Constituição Federal, artigo 1º, inciso 3, artigo 3º, inciso 4º, artigo 5º, caput, artigo 37, caput, incisos 1 e 3. Doutor Bruno, doutor Israel, depois dessa introdução, para poder explicar para os nossos amigos o tema da nossa conversa de hoje, esse tema de repercussão geral 1015 do STF, eu quero começar perguntando para vocês qual foi a grande mudança que esse julgamento trouxe para o nosso ordenamento jurídico, no que é a especialidade de vocês, que é a especialidade do Escritório de Advocacia Matoso Freitas há 11 anos, dos concursos públicos. Bom, Dani, veja bem, eu acho que antes de entrarmos precisamente nos aspectos desse caso, que é um caso emblemático, um caso muito interessante, é importante dizer para todos aqueles que nos acompanham aqui no canal, a quem eu inclusive agradeço pela audiência, né, os nossos seguidores, enfim, por que frequentemente nós trazemos aqui temas de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Ora, quando o Supremo Tribunal Federal edita uma tese que é consequência de um julgamento de recurso extraordinário sob o rito da repercussão geral, ou então edita uma tese que decorre de uma ação declaratória de constitucionalidade, de uma ação direta de inconstitucionalidade, ou de uma DPF, ou até mesmo, né, a súmula vinculante que decorre de uma sequência de julgamentos da mesma matéria que são uniformes ali, que reproduzem o mesmo entendimento, o Supremo Tribunal Federal está produzindo uma norma jurídica, né? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a Suprema Corte está exercendo um papel e uma função legislativa. Então, essa tese que você acabou de ler, que é a tese do tema 1015 do STF, é uma norma jurídica que compõe hoje o ordenamento jurídico brasileiro, ou seja, é uma norma geral e abstrata que produz efeito vinculante para os demais órgãos do Poder Judiciário e também para a administração pública. Então, o efeito vinculante, ele significa que não é possível que um tribunal ou que um juiz de primeira instância ou que um órgão da administração pública produza uma decisão divergente do entendimento do STF. Por isso que é muito importante que todos nós que atuamos
nessa área do direito, especialmente do direito administrativo, porque esses temas são recorrentemente debatidos e discutidos no STF, é muito importante que a gente conheça e domine a jurisprudência do STF, do STJ e dos tribunais estaduais e dos tribunais regionais federais, porque essa jurisprudência também acaba funcionando como norma jurídica hoje no ordenamento jurídico brasileiro. Então, essa é a justificativa, a razão pela qual nós estamos aqui frequentemente debatendo temas de repercussão geral do STF. Vamos debater também outros temas, né? IRDR, vamos debater aqui recurso especial repetitivo do STJ, vamos debater diversos temas que são de interesse direto daquelas pessoas que fazem concurso público e também daquelas pessoas que já são servidoras públicas. Nesse caso específico, nós temos uma situação que talvez represente um dos maiores erros históricos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Porque, veja bem, havia um manual, como você mesmo disse, que era um manual de perícia médica, manual do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ou seja, uma norma interna do tribunal, que foi utilizada para impedir a posse de uma candidata aprovada em concurso público. Uma norma interna, discriminatória, porque inclusive o próprio STF considerou que essa norma ela era discriminatória do ponto de vista de gênero, porque considerava que o câncer de mama, né, o carcinoma mamário, né, carcinoma mamário, salvo engano, acho que esse é o nome técnico, né, que é utilizado nesse debate, era uma doença que afetava apenas as mulheres. Isso está cientificamente comprovado que não, que por mais que afete apenas a maioria dos pacientes sejam do gênero feminino, mas é uma doença também que afeta o gênero masculino, né? Eu tenho, por exemplo, um histórico na família que o meu avô, ele faleceu em função de um câncer de mama, né? Então, é um exemplo próximo, né? Então, essa norma ela era, antes de tudo, uma norma discriminatória do ponto de vista de gênero, né? Que impediu a posse de uma candidata aprovada em concurso público. E olha só, isso aconteceu em 2005. Esse julgado do STF é de 2023, quase 20 anos depois, né? Então, quando nós afirmamos de maneira até insistente nos nossos canais e nas nossas oportunidades de conversa com os nossos clientes e seguidores, que as bancas organizadoras e os órgãos da administração pública cometem erros, nós não estamos dizendo isso de uma maneira meramente especulativa. Isso é fato, né? Nesse caso, é um erro do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Não é um erro da prefeitura de um município do interior de Minas Gerais, não é um erro de uma banca organizadora inexperiente, é um erro do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e um erro gravíssimo, né? Então, essa candidata, ela obteve direito à posse através de uma decisão liminar. Depois, como você mesmo disse, houve uma sentença procedente, o tribunal reformou essa sentença e esse caso teve que ser discutido no Supremo Tribunal Federal, que admitiu esse tema de uma maneira mais ampla, para discutir se é constitucional ou não impedir que uma pessoa que tenha sido acometida por uma doença grave seja empossada num cargo público. Então esse é o debate que o Supremo Tribunal travou. E é claro que a gente pode fazer uma interpretação um pouco mais extensiva desse tema e entender que esse tema se aplica em diversos casos, como, por exemplo, pessoas que às vezes apresentam algum tipo de inaptidão no exame médico, né? Mas que essa inaptidão não impede o exercício da função, porque não existe uma correlação direta entre aquela inaptidão e o exercício da função. Nós temos diversos casos no escritório que são
sobre esse tema, nos quais nós obtivemos, inclusive, decisões favoráveis, como, por exemplo, um caso recente de Minas Gerais, para ficar aqui no nosso estado, de um candidato que havia sido reprovado, professor, concurso da Secretaria de Estado de Educação. O nosso cliente, candidato, havia sido reprovado no exame médico por um problema relacionado à sua capacidade de fala, né? Ele tinha um laudo divergente do laudo da perita que o examinou nesse processo de admissional, porém, ele foi eliminado. Agora, o que mais causou perplexidade, que causa, é que nesse caso, por exemplo, ele já desempenhava a função de professor na própria rede pública estadual. Ou seja, nesses casos, a gente fica diante de uma situação que é um tanto quanto paradoxal. Por quê? Porque se o Estado, que hoje é o empregador dele, na mesma função, no mesmo cargo para professor, é o mesmo Estado que atesta que ele está inapto para o exercício daquela função, então quer dizer que o Estado tem que aposentá-lo. Então o problema ele é muito grave, né? Isso acontece frequentemente. Então esse tema 1015 do STF é um tema que respalda e que legitima o seguinte raciocínio jurídico: olha, se algum candidato for reprovado na fase de exame médico, seja uma fase do concurso, ou seja naquele processo admissional, que é o caso dessa candidata aí que deu origem ao tema 1015, né, porque ela já tinha sido nomeada e foi reprovada na fase de exame admissional, se o parecer de inaptidão atestar que existe ali algum problema que não esteja diretamente relacionado com a função, ou seja, que não haverá nenhuma influência no exercício da função e do cargo para o qual a pessoa foi aprovada, quer dizer que não é constitucional impedir a posse dessa pessoa, impedir que ela seja admitida no cargo público em virtude de vários princípios que foram cotejados pelos ministros do STF na discussão desse tema, como, por exemplo, o princípio do amplo acesso ao cargo público, o princípio da isonomia, o próprio princípio da eficiência. Então, quer dizer, é um tema extremamente relevante. E esse caso, né, concluindo aqui o meu raciocínio, esse caso, volto a repetir, é um dos casos que representa talvez um dos maiores erros jurídicos que foram cometidos, as maiores injustiças que foram cometidas pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais no que diz respeito a essa matéria de direito administrativo e de concurso público, e que foi revista e corrigida, reparada pela Suprema Corte, ainda que tempos depois, né, quase 20 anos depois, mas que a Suprema Corte, a meu ver, conseguiu produzir uma tese que evita que esse problema ocorra e prejudique outros candidatos na atualidade. Se a gente for pensar em erros de tribunais nessa seara do direito administrativo envolvendo concursos públicos, a gente grava uns 10 podcasts falando só disso. Doutor Israel, repito para você essa pergunta introdutória. Qual foi a grande contribuição, qual foi o grande impacto que esse julgamento que resultou no tema 1015 trouxe para o dia a dia de vocês que militam com o direito dos candidatos e candidatas em concursos públicos? Dani, acima de tudo, segurança jurídica. Isso é muito importante. Nós vivemos, qualquer Estado democrático de direito, Estado que é seguido por leis, que obedece suas leis, é impossível que todas as situações da realidade sejam abarcadas pelas leis que estão em vigor. É impossível. E daí a importância dos tribunais pacificarem conflitos. Então, nós que atuamos em todo o território nacional, temos processos em todos os estados do país, nós sabemos exatamente como que isso tem implicações, como que isso é um desafio para todos os candidatos e especialmente para nós que advogamos nessa área.
Cada região, por exemplo, cada tribunal federal de cada região pode ter entendimento divergente sobre os mesmos assuntos. Cada tribunal de justiça, portanto, de cada estado, da mesma forma, né? Dentro de uma Câmara, dentro de um tribunal de justiça, onde a Câmara que é composta por 5 desembargadores, também tem divergência de entendimento. Às vezes, essa divergência ela é tão complexa e tão profunda que exige que os tribunais superiores, ora STJ, ora STF, a depender da temática que está sendo debatida, eles sejam avocados para se manifestar em relação àquela discussão que está sendo praticada, né? Recentemente, apenas para servir como uma referência, o Dr. Bruno chegou a citar, por exemplo, o IRDR, que é uma incidência de resolução de demandas repetitivas, né? É uma situação específica onde, dentro de uma determinada região, por exemplo, federal, há muitas decisões divergentes sobre o mesmo assunto. Exemplo, a questão do direito que estudantes, por exemplo, de medicina têm ao FIES, né? É limitado em função do número de vagas que são disponibilizadas e muitas ações foram ajuizadas nesse sentido de exigir que o direito constitucional, o direito ao acesso à educação, fosse cumprido por parte do Estado, possibilitando esse financiamento estudantil em ampla escala, né? Muitas decisões, as decisões eram muito divergentes em relação a esse assunto, ao ponto do Tribunal Regional Federal ou Tribunal da Primeira Região ele avocar essa tese, discuti-la e tomar a sua decisão. E a decisão é que não, que isso não é um direito amplo na medida que era discutido e que, portanto, apenas aquele número específico de candidatos ou de vagas é que deveriam ser contemplados. Portanto, se o estudante, no caso de medicina, tiver interesse no FIES, precisar de um financiamento para conseguir bancar os custos, as mensalidades da instituição de ensino, ele deveria se enquadrar dentro daquele número ofertado de vagas, né? Então, quando você me pergunta sobre a importância do julgamento de um tema como esse, é isso. Acima de tudo, segurança jurídica. É muito importante porque a gente tenha uma referência sobre o que pode, o que deve ser discutido, o que deve ser, onde que nós podemos amparar um determinado argumento, até mesmo para manifestar em relação aos clientes, aos candidatos que entram em contato conosco, para a gente deixar claro que existe sim a possibilidade ou uma chance de êxito melhor ou não, ou que é um assunto que está sendo discutido. Então, no que diz respeito a esse tema específico, depois dessa decisão, nós podemos dizer que a chance de êxito ela é muito maior, exatamente porque é um assunto que foi pacificado. Agora, muitos escritórios, talvez até por não serem especialistas nessa área, não têm sequer conhecimento sobre o julgado. É muito importante, inclusive, dizer, aliás, vale a pena destacar isso, que pessoas, candidatos que de repente foram prejudicados em concursos por esse motivo, concursos municipais e estaduais, nos últimos 5 anos, porque o prazo prescricional é de 5 anos, podem recorrer à justiça ainda, né? Por mais que essa decisão tenha sido agora do final de 2023, é uma decisão que repercute sobre todos os concursos públicos desse país. E lembrando, concursos municipais e concursos estaduais, o prazo prescricional é de 5 anos. Os concursos federais, o prazo é de 1 ano. Então, a depender da situação ou de quando ocorreu uma possível reprovação por conta desse motivo, talvez já tenha prescrito. Mas é algo que vale a pena correr atrás se ainda for possível. Esse caso teve uma particularidade interessante. O Dr. Bruno falou que a ação foi ajuizada em 2005. Ele chegou no STF em 2016. E quando ele entrou na pauta do STF, o governo de Minas Gerais, acho que percebeu o que estava acontecendo, ele informou ter publicado um decreto, o decreto número 46968, que dispõe exatamente sobre a forma como deve ser feito o exame admissional
no serviço público estadual. E esse decreto diz o seguinte no seu artigo 3º, parágrafo 6º. O candidato portador de patologia potencialmente incapacitante, mas que no momento da avaliação pericial esteja compatível com o exercício pleno das atribuições do cargo, poderá ser considerado apto com indicação de acompanhamento pela equipe da Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional durante o período do estágio probatório. Ou seja, ele joga uma pá de cal na determinação anterior do glorioso Manual de Perícias Médicas do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A despeito dessa publicação, como o caso já entrou sendo analisado em rito de repercussão geral, o ministro relator, atualmente presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, indeferiu um requerimento do Estado de Minas Gerais e prosseguiu com o julgamento. Normalmente, eu gosto muito de analisar o voto dos ministros nesses julgamentos que incidem em temas de repercussão geral, mas eu quero fazer um comentário para a análise de vocês. Vocês lidam diariamente com as dores dos concurseiros, das concurseiras. E aqui a gente tem um caso específico de uma dor de uma concurseira que não foi cliente do escritório de advocacia Matoso e Freitas porque há 18 anos atrás o escritório ainda não existia, mas poderia muito bem ter sido uma cliente de vocês, caso o escritório já existisse. Que a dor dela resultou na mudança da legislação do Estado de Minas Gerais. A dor dela resultou em um tema de repercussão geral do STF. Vocês que lidam com o sonho de milhares de candidatos, milhares de candidatas que almejam uma vaga no serviço público, que se dedicam, que abrem mão da família, dos amigos, do lazer, de outras carreiras, de uma faculdade que gostariam de estudar, por exemplo, para poder ficarem ali focados nos concursos públicos. Qual que é o exemplo que um caso como esse, da dona Vera Damasceno, que é a servidora que ajuizou essa ação, traz para esses candidatos em cima desse êxito que ela teve, dessa vitória que ela teve? O que vocês podem dizer aqui no nosso podcast para as pessoas que acompanham o canal de advocacia, o canal do escritório de advocacia Matoso e Freitas e que procuram vocês diariamente nos canais diretos de comunicação com o escritório? Ô Dani, acho que o Dr. Bruno tem coisas muito importantes para serem ditas, mas eu queria chamar a atenção antes sobre alguns pontos. Primeiro, definitivamente não é comum que um processo dure tanto tempo. Então, para os candidatos que pensam na possibilidade de acionar a justiça para recorrer de alguma ilegalidade, reverter alguma ilegalidade, definitivamente os processos não duram esse tempo todo. Isso foi uma coisa extremamente peculiar, né? Uma coisa muito específica. O outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção e aí eu posso dizer isso com muita propriedade, num lugar de autoridade, no sentido de que sou eu que faço muitos atendimentos lá no escritório. O primeiro contato geralmente é comigo ali pelo WhatsApp. E a gente tem sempre uma postura, você sabe muito bem, uma postura de extrema transparência, sinceridade com todos os nossos clientes. E muitas vezes os casos não têm essa jurisprudência tão favorável ou uma jurisprudência uniforme. Ou seja, as decisões não são necessariamente para todos os assuntos, não são decisões pacificadas. Pode haver conflito, né? E às vezes eu explico essa situação e ao mesmo tempo encorajo. Em que sentido? Falar, é possível a gente conseguir reverter. Dependemos de várias situações, mas é possível reverter. Tem que ter coragem, tem que poder também, óbvio, porque isso tem um custo, né? Então tem uma série de situações que por mais que não seja possível, em qualquer situação, mas em algumas situações não seja ainda mais difícil a gente oferecer algum tipo de probabilidade positiva para determinadas
situações, vale a pena investir, vale a pena correr atrás. É possível criar jurisprudência. Isso é muito importante, né? E outra, a segurança jurídica que isso proporciona realmente é algo que vale a pena a gente destacar, né, Bruno? Com certeza. E é importante dizer também, doutor Israel, Dani, que nesse caso, a Vera, né, que é a autora da ação, ela conseguiu ser empossada através de uma decisão liminar. Então, é claro que esse processo começou em 2025, em 2005, terminou em 2023, mas durante esse período todo ela estava em exercício da função, através de uma decisão liminar. Isso. Então é importante dizer isso também, porque em muitos casos de concurso público, a gente sempre fala isso com os clientes também, a situação se resolve liminarmente, né? Então a gente obtém uma decisão liminar, e a decisão liminar, em muitos casos, ela é satisfativa, porque ela já satisfaz o mérito do nosso pedido principal, né? Mas o que eu acho também que é importante dizer é que o candidato, ele não deve se sentir intimidado por enfrentar nenhuma banca, nenhum órgão da administração pública, nenhum órgão do Poder Judiciário, por uma questão de que, às vezes, esse órgão, essa banca ou esse ente estatal representa uma certa força quase que onipotente no nosso imaginário. Como eu já ouvi isso, né? De candidatos que às vezes entram em contato ali com a gente no escritório e, de repente, ele pensa e fala, não, mas espera aí, eu vou acionar a justiça contra um tribunal? Não tem como ganhar isso, não. Contra a Petrobras? Contra a União? Eu não vou conseguir isso de jeito nenhum, porque os juízes são sempre a favor disso, daquilo outro, eles são muito mais poderosos que eu, e não é assim que funciona, né? Exatamente. Teve um caso recente agora nosso, semana passada, que nós impetramos o mandado de segurança em face do reitor da USP. Foi. E aí, quando a gente encaminhou, porque a gente sempre encaminha uma versão da petição inicial para o cliente, para que o cliente faça uma leitura. Agora eu fiquei curioso com esse caso, vocês não me contaram, não, eu tô sabendo agora. Esse caso é interessante. Então a gente encaminha uma versão preliminar da petição inicial para o cliente, isso é um padrão do nosso escritório, clientes, né? Padrão. Para que o cliente faça uma leitura, enfim, e apresente ali a sua visão sobre o caso. Até porque... Para, antes de tudo, confirmar a qualidade do trabalho, que a gente sempre afirma que a gente tem, e para que possa entender tudo que está sendo feito no nome da pessoa também. Exatamente. E claro que nosso escritório é um escritório que tem um conjunto de princípios, e um dos princípios do qual nós partimos é que o caso não é nosso. Exatamente. O caso é do cliente. Então, o cliente é que tem que estar contemplado com a nossa tese jurídica, né? Tão interessante que nós encaminhamos a petição para cliente, e é uma cliente, inclusive menor de idade, 17 anos, que estava sendo representada pela mãe, mas o pai também acompanhando muito de perto o processo. E na hora que eles viram assim, nossa, mas nós estamos então agora impetrando aqui o mandado de segurança em face do reitor da USP, mas isso... Não, mas isso é natural, nós já fizemos isso em face de presidente de tribunal, né? Ministros de Estado. Isso aí faz parte, é uma autoridade. E o mandado de segurança, ele é impetrado em face de uma autoridade coatora, né? Então, no caso, o ato coator é um ato que provém do reitor da USP, então ele é que tem a legitimidade passiva. Então, o direito existe para isso, né? Para regular essas relações e para representar uma espécie de freio contra essa ação do Estado, né? Contra os erros, né? Contra os erros do Estado, contra as omissões, enfim. Isso acontece muito
no âmbito de concurso Ou público. simplesmente por discordância de entendimento. Porque não precisa necessariamente estar evidenciado uma ilegalidade, ou seja, uma interpretação que confronta alguma lei, alguma norma legislativa. Mas simplesmente por não concordarmos com o entendimento, a aplicação daquela previsão de uma legal. norma, de uma norma, de uma lei, de uma jurisprudência. de uma jurisprudência, perfeito. Nós temos esse caso, por exemplo, que deu origem ao tema 1015. Se a Vera fosse pensar assim, nossa, eu vou enfrentar o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, né? E que seria o patrão dela, né? Exatamente. Isso é importante. Acho que vale a pena fazer esse recorte. Uma outra preocupação muito comum. Eu vou ajuizar uma ação contra a Petrobras, contra o Exército, contra a Aeronáutica, contra a Polícia Militar do Estado XYZ. E se eu conseguir uma sentença favorável, eu vou sofrer represária ali dentro. Eles vão me perseguir. Eu não vou conseguir ser aprovado no estágio probatório. Gente, nós nunca tivemos nenhum cliente, nenhum candidato que conseguiu a sua vaga e que depois sofreu algum tipo de perseguição. E eu vou dizer para vocês aquilo que eu digo para todos. O pessoal tem muito mais a fazer do que te perseguir. Muitas vezes o seu chefe sequer está sabendo ou ficará sabendo que você só tomou posse do cargo em função de uma decisão judicial. E outra coisa, né? Porque isso acontece muito em município pequeno. Muito também. E as pessoas ficam com medo assim, nossa, mas nós vamos fazer isso contra o secretário, contra o prefeito, mas o prefeito depois vai me perseguir, etc. Eu sempre falo assim, olha, tomara que ele te persiga mesmo, porque aí a gente ajuiza uma outra ação, porque existe um princípio na Constituição. Assédio moral. E tem o princípio da impessoalidade também. Né? Então, quer dizer, você não pode responder por improbidade administrativa. Exatamente. Inclusive. Então, assim, esse tipo de receio, né, Dani, dialogando com a sua pergunta, qual que é o recado que a gente pode deixar? O exemplo que nós podemos extrair desse caso, que chegou no Supremo Tribunal Federal, é o seguinte, olha, não tenha nenhum tipo de receio. Se você está se sentindo prejudicado, lesado, injustiçado por qualquer motivo que seja, por qualquer ato administrativo que seja, não tenha receio, né? Recorra ao Poder Judiciário, contrate um profissional especializado e corra atrás do seu direito, né? Nós, inclusive, temos muitos casos que já estão batendo na porta do Supremo Tribunal Federal e que nós estamos ansiosos e esperando pelo dia que nós teremos oportunidade de fazer alguns debates, né, sobre modificação, inconstitucionalidade e modificação do entendimento jurisprudencial. Como, por exemplo, nesse tema que nós estamos enfrentando muito frequentemente no escritório, que é a questão da heteroidentificação. Nós já temos recursos extraordinários que estão na fila, né, para serem apreciados pelo Supremo, admitidos e apreciados pelo Supremo Tribunal Federal. Então, essa é uma preocupação também do nosso escritório, que é de contribuir para a formação de uma jurisprudência que seja uma jurisprudência pró-candidato, uma jurisprudência pró-servidor público, porque é uma jurisprudência que garante o direito, né, das pessoas, do cidadão que presta concurso público ou que exerce um cargo público no nosso país. Eu já comentei com você, Bruno, mas acho que com o Dani não ainda, de um desejo que eu tenho, mas a gente ainda não teve essa oportunidade, vinculada à heteroidentificação. Eu já comentei até em outros vídeos que alguns municípios, especialmente alguns municípios do interior de São Paulo, têm previsão legal que reprova o candidato ou a candidata que se inscrever em um concurso para as vagas reservadas para pessoas negras, e quando essa pessoa, a sua autodeclaração não é reconhecida, ela é eliminada do concurso. Inclusive na ampla concorrência? A ampla concorrência, a lei municipal autoriza que no edital tem essa previsão do candidato que se inscreve para as vagas como cotista, se não tiver a autodeclaração reconhecida, ele não volta a concorrer pela ampla, mesmo que tenha, óbvio, nota suficiente para se classificar pela ampla concorrência.
essa pessoa ela é reprovada do concurso. Óbvio, para mim é muito claro e indiscutível que a intenção de uma lei dessa é inibir as pessoas a se candidatarem, especialmente as pessoas pardas, onde há uma discussão enorme. Quem tem realmente legitimidade para concorrer às vagas como cotista ou não, enfim, isso é inibir, acima de tudo. Por que a gente não teve oportunidade ainda? Porque todos os processos, pelo menos até agora, que chegaram ao nosso escritório, nós conseguimos reverter ele. Nenhum foi necessário a gente recorrer ao STF para que, de alguma forma, isso seja declarado através de repercussão geral, que é um dos temas que nós estamos tratando aqui, para que isso, então, tenha essa repercussão para todos os estados do país, para todos os municípios. Então, não tivemos essa oportunidade ainda, mas queria, entre aspas, né? Porque se a gente tiver essa oportunidade é porque alguma decisão desfavorável aconteceu que a gente vai ter que recorrer. Bom, eu espero que no dia que um de vocês dois estiver no Supremo fazendo uma sustentação oral, vocês voltem de Brasília com um autógrafo para mim da ministra Carmen Lúcia, de quem eu sou fã. Confesso, ministra, um beijo. A Carmen Lúcia foi nossa professora na PUC. Nós aprendemos direito constitucional com ela. Exatamente. Tiveram uma excelente professora, discípula de Seabra Fagundes. Aliás, é uma professora excelente, diga-se de passagem, viu? Como ministra, na minha opinião, e aqui eu não fico em cima do muro, também. Eu lembro que a gente ia para aula sábado, assistir a aula sábado dela de manhã. sábado de manhã, porque era o dia que ela dava aula, né? E geralmente as pessoas acham ruim assistir aula no sábado, né? Com quem é estudante, a gente ia com muita alegria. Né? Bom, eu não sei vocês, mas eu tô adorando essa dobradinha entre os dois. Isso porque, vou confidenciar aqui, estamos gravando na quinta-feira, dia 17 de abril, são 20 horas e 42 minutos, véspera de feriado. E eles estão nessa alegria toda. Mas, Dani, o assunto é empolgante. Sim, a gente realmente vive isso dia a dia e é muito gostoso falar sobre isso. Não, eu tô adorando, mas a gente precisa seguir porque ainda temos muita coisa para poder conversar. O Dr. Bruno falou sobre a impessoalidade, agora não lembro se foi o Bruno, se foi o Israel, e isso foi destacado num trecho do voto do ministro Barroso, que, mais uma vez, eu vou pedir licença para vocês para poder ler esse trecho do voto. Eventuais restrições de acesso a cargos públicos devem ser excepcionais e baseadas em justificação idônea, calcada no princípio da legalidade e nas especificidades da função a ser exercida. A exclusão de candidatos que não apresentam qualquer restrição para o trabalho viola o mandamento do concurso público e o princípio da impessoalidade, diante da determinação constitucional de ampla acessibilidade aos cargos públicos e de avaliação com base em critérios objetivos, e o princípio da eficiência, porque reduz o espectro da seleção e faz a administração perder talentos. Diante de tudo que a gente vê no dia a dia do escritório de advocacia Matoso Freitas, diante de tudo que vocês apresentam nos vídeos, nos conteúdos que vão para as redes sociais, nas reportagens nas quais vocês são convidados a opinar, e até em cima de muito do que já foi dito hoje aqui nessa mesa, parece que as bancas de concurso pensam de uma forma totalmente oposta a essa fala do nosso hoje presidente do Supremo. Por que as bancas insistem em dificultar tanto o acesso dos brasileiros aos cargos públicos? Olha só, quando a gente lê um trecho desse, né, para quem não é da área do direito, e nós temos muitas pessoas que acompanham o nosso canal e que assistem o nosso conteúdo, que acessam o nosso conteúdo, que não são da área do direito, eu imagino que isso deve soar um tanto quanto abstrato, né? Mas vamos traduzir isso para um exemplo prático atual, né? De hoje, inclusive, né? Salvo engano, foi divulgado ontem e hoje o resultado aqui da fase de exame médico da PM, concurso da PM de Minas Gerais, do interior de Minas, né?
E nós já recebemos diversos clientes. Hoje eu e Israel passamos o dia inteiro conversando com clientes que foram reprovados nessa fase, ainda não tiveram acesso à devolutiva, mas a maioria já imagina o motivo pelo qual restou aprovado. Nós já atuamos em vários casos, inclusive... Estou reprovado, no caso. Restou reprovado, é. Atuamos em vários casos, inclusive, de concursos anteriores da PM, que às vezes é muito comum o candidato ser aprovado por aquilo que o edital chama de acuidade visual. Então a pessoa ali faz um exame oftalmológico, né, e ela apresenta ali algum tipo de problema visual, às vezes é coisa de percentual mínimo, mas o edital ele é muito taxativo, muito rigoroso, extremamente objetivo, né? Então, aí, imagina que o edital fala que a pessoa tem que ter 0,5, e a pessoa apresenta 0,4. Né? Então, por causa de 0,1, ela é eliminada. Então, isso aí que está no trecho do voto do ministro Barroso, e também a gente pode extrair isso da tese do tema 1015, hoje eu conversei com vários candidatos dizendo exatamente isso. Qual que é a avaliação que a gente deve fazer? Olha, esse tipo de deficiência, esse tipo de problema, impede o exercício da sua função? A pergunta essencial é essa. Impede. Até porque a finalidade de um concurso é exatamente Exatamente. Então você pensa bem, eu lembro que a gente atuou num caso uma vez, foi um caso até interessante, que nós obtivemos êxito. Não sei se houve repercussão na mídia, mas o doutor Israel vai lembrar desse caso, acho que é 2022 ou 2023, de um concurso da Força Armada, do Exército ou da Marinha, não vou lembrar exatamente, já faz tempo, mas que o nosso candidato ele foi eliminado no exame odontológico por causa de uma mordida dele, que era de uma mordida cruzada. Você lembra desse caso? Da aeronáutica. Da aeronáutica. Eu fico pensando assim, o debate que nós fizemos... Já tinha sido corrigida. Sim. Em tratamento, ou seja, assim, não era uma coisa que... Era uma coisa que já estava em correção, inclusive, já tinha sido corrigida. Então, assim, aí a grande discussão que a gente faz, a grande discussão, né, que a gente leva ao Poder Judiciário. Por que isso vai atrapalhar? Vocês me desculpem, eu não tenho maturidade, tá? O jornalista tá saindo do personagem, eu não tenho maturidade para poder compreender a necessidade da mordida para um piloto da aeronáutica. Não. Isso é o grande debate que nós levamos para o Poder Judiciário, e esse caso é real. Recentemente nós atuamos em outro, também um concurso das Forças Armadas, que a nossa cliente ela foi reprovada por causa de uma cárie. Exatamente. Ela tinha uma cárie, ela foi diagnosticada com uma cárie na fase de exame odontológico, na primeira fase, porque sempre fazem as duas, né? Faz a primeira e vê o que... Depois faz a segunda. O dentista que a examinou disse, inclusive, para ela, olha, corrige isso, vai lá, extrai essa cárie e tal, volta aqui que você vai ser... Só quando ela voltou era outro examinador. Era outro. E aí ela foi reprovada e ela entrou em contato com a gente, assim, ela se preparou tanto para aquele concurso, estudou anos e anos tentando, e aí chega no momento decisivo, a pessoa é reprovada porque ela tinha uma cárie da qual ela nem sabia. Tem um outro caso emblemático, você vai lembrar também, e não tem muito tempo isso. Sinusite. Reprovado por sinusite, porque foi diagnosticado naquele momento que o candidato estava com uma sinusite. Cicatriz óssea, extremamente comum. Lembro de um cliente que nós tivemos que foi reprovado na Polícia Federal, com o concurso de agente da Polícia Federal, porque tinha uma cicatriz óssea na clavícula. Uma fratura que ele teve com 8 anos de idade. 8 anos. Um bruto de um homem, forte, personal trainer, extremamente preparado, passou no TAF com louvor, foi reprovado por conta de uma cicatriz, um homem com 30 anos, por causa de uma cicatriz óssea, que teve aos 8 anos.
Isso Assim, é inominável, é inadmissível. Esse tema 1015 que nós estamos discutindo aqui, ele se aplica em todos esses casos, porque digamos assim, a fundamentação jurídica, se a gente observar os votos dos ministros, inclusive o ministro Luiz Barroso, ele começa, que ele é o presidente do Supremo Tribunal Federal e já presidiu o Supremo Tribunal Federal à época do julgamento. Ele começa dizendo, olha gente, eu acho que esse caso aqui é relativamente simples. Ele até cita que ele é um caso. Porque ele, quando foi admitido no Supremo, ele estava saindo de um tratamento de câncer. Não tinha os 5 anos previstos, por exemplo, no Manual de Perícias Médicas então, do TJMG. É uma visão retrógrada, é uma visão que a gente precisa combater, porque é uma visão estigmatizadora daquela pessoa que possui algum tipo de deficiência ou algum tipo de doença, né, que hoje nós sabemos que o tratamento médico ele está completamente avançado, né? Então, existem muitas normas no ordenamento jurídico brasileiro que foram produzidas há décadas atrás que já perderam completamente a sua aplicabilidade no tempo presente, né? Então, só para concluir aqui, esse tema 1015, ele deve necessariamente ser aplicado para todas as situações nas quais a inaptidão atestada pela banca ou pelo próprio órgão, pelo próprio órgão da administração pública, não tenha relação direta com o desempenho da função. Essa que é a grande questão. Para fazer menção aqui ao nome da nossa live, esse é o X da questão, né? Então é essa análise que a gente precisa fazer em todos os casos. O Dr. Bruno falou do X da questão, é um programa novo do Escritório de Advocacia Matos e Freitas. Esse é ao vivo, às quintas-feiras, de 15 em 15 dias. Talvez quando esse podcast for pro ar, eu já tenha convencido os dois a fazer semanalmente. Vou voltar aqui para nossa conversa tentando esquecer tudo que eles falaram nessa última resposta. Eu abstraí e ainda estou pensando na mordida. Mas, fora de brincadeira, voltando agora ao nosso tema, quase te interrompi porque você estava começando a falar, casa com um outro trecho do voto do ministro Barroso. E eu gosto muito de explorar a presença de vocês nessas conversas para poder a gente abordar os princípios do direito constitucional, do direito administrativo que regem a seleção pública. E o ministro Barroso diz o seguinte, que naquele caso específico que estava sendo julgado, que resultou no tema 1015, a vedação da posse é, por si só, violadora da dignidade humana. Afinal de contas, como que a gente pode conceituar, como que vocês podem conceituar dentro da prática diária do direito que vocês fazem, não só no escritório, mas também em sala de aula, também nos artigos que vocês escrevem, nos livros que vocês escrevem, spoiler, como vocês podem definir, para quem está nos acompanhando agora, o princípio da dignidade humana, o princípio da dignidade da pessoa humana, dentro, óbvio, do direito administrativo, do direito constitucional? Dani, eu te respondo com uma pergunta retórica. O que é o ser humano? Aquilo que vem à sua cabeça, ou que vem à cabeça de quem está nos assistindo aqui, é exatamente aquilo que constitui o ser humano como ser humano. A violação da dignidade é a violação dos valores, das constituições do humano enquanto humano. A partir do momento que você entende que é direito do ser humano, é constitutivo do ser humano buscar por uma melhor vida, por uma vida melhor dentro desse contexto capitalista sem nenhuma crítica aqui nesse momento. A partir do momento que você reconhece que o tempo é fundamental para a constituição daquilo que é o ser humano, o que ele faz para aproveitar esse conceito de tempo,
como ele gasta o seu tempo, como que ele gasta o seu dinheiro, o seu investimento, e aqui, óbvio, eu estou me referindo ao candidato, ao estudante, aquele que almeja um cargo público e que direciona a sua vida para isso, abre mão de prazeres diversos, abre mão, muitas vezes, da companhia de seus familiares, de repente sacrifica um pouco ali aquele cuidado com seus filhos, ou cuidado com a sua esposa, ou com seus pais, seja a namorada, é muito comum. Nós estamos falando aqui de valores que constituem o ser humano e que precisam ser reconhecidos. A sensação que eu tenho muitas vezes é que os legisladores ou aquelas pessoas responsáveis por criar as regras que compõem ali um edital, por exemplo, muitas vezes esquecem da grande finalidade daquele processo seletivo, daquele concurso público, que é oferecer um cargo público para as pessoas que estão mais bem preparadas. Quando você... E concurso público é uma coisa muito séria, eu falo isso muito com os nossos clientes que entram em contato com a gente. A gente está trabalhando ali, não é com uma ação que, de repente, a gente vai buscar uma indenização com o juiz de R$5.000, de R$10.000, que se vier é ótimo, mas se não vier tudo bem, a vida segue. Entende a diferença? Talvez esse exemplo, de forma prática, consiga explicar melhor. Quando você busca uma indenização nesse sentido, isso necessariamente não receber, isso necessariamente afeta a dignidade humana? Não necessariamente. Às vezes, dependendo do motivo que está sendo discutido ali, você pode pensar, pô, não me respeitou, eu merecia um tipo de reparação. Ok, mas entende como que é proporcionalmente muito diferente quando você trata sobre concursos públicos? Concurso público, ninguém faz, ninguém dedica sua vida, seu tempo e tudo aquilo que nós dissemos aqui, por esporte, por passar tempo que não tem nada para fazer. Faz porque precisa, porque almeja, porque é o seu futuro, o seu presente e o seu futuro dependem daquilo ali. Quando você se depara, depois de tanto tempo de sacrifício, depois de tudo o que aconteceu, você se depara com uma banca desorganizada, com uma banca de heteroidentificação completamente insensível, ou uma banca de avaliação biopsicossocial, no caso dos PCDs, também completamente alheia à sua situação, à sua realidade, isso confronta a dignidade humana. Isso ignora quem você é como pessoa. Quantas vezes eu já recebi no escritório pessoas que, quando começam a explicar o que aconteceu, choram. E choram com expressando ali um ressentimento, uma mágoa profunda, porque elas se sentiram violadas, desrespeitadas, ofendidas, exatamente sobre aquilo que elas entendem ser a sua dignidade. Reconhecer o sacrifício, relativizar, aplicar princípios como da razoabilidade é fundamental para que a dignidade humana, dentro das particularidades de cada candidato, e aqui eu volto a tratar especificamente sobre o tema 1015, sou uma pessoa, um candidato que passou por um processo sempre muito complicado de tratamento de câncer, para que essa pessoa seja valorizada, para que ela tenha, de certa forma, até um retorno social, uma certa compensação sobre todo o sacrifício que, obviamente, ela se submeteu. Então, eu penso que a coisa passa mais ou menos por aí. Bom, se a gente pensar nesse caso, por exemplo, da Vera, que é o caso que deu origem ao tema 1015, imagina só, né? Eu falo de experiência própria, né? Todos vocês aqui sabem, doutor Israel, Dani, são meus amigos também, além de colegas aqui de trabalho, sabem que desde o ano passado eu estou atravessando um problema de tratamento com a minha mãe de câncer de mama, justamente câncer de mama. Ela fez todo o procedimento de quimioterapia, fez a cirurgia, e é um tratamento longo. Ela vai ter mais 7 anos de tratamento pela frente, de medicação, radioterapia, enfim. É uma luta, né? Imagina só a Vera,
ela muito provavelmente estudou para o concurso durante o tratamento. Muito provavelmente ela estava se preparando para o concurso enquanto fazia o tratamento de câncer de mama, enquanto buscava a cura. Ela foi convocada 18 meses depois? 18 meses depois. Então, quer dizer, ela estava muito provavelmente estudando e fazendo o tratamento ao mesmo tempo. E, de repente, ela chega na frente diante de um servidor público, porque eu não posso nem... Sempre faço essa distinção com os nossos clientes, porque existe uma diferença entre o servidor público e o burocrata. Entendeu? O burocrata é aquele servidor que já se acomodou aos limites dos protocolos e procedimentos protocolares da administração pública, que não consegue enxergar o ser humano que está diante de si. Não enxerga. Entendeu? Ele é um burocrata. Ele só enxerga procedimento, protocolo, carimbo, ele não enxerga o ser humano. Entendeu? E a Vera chegou diante de um burocrata que não olhou para ela enquanto ser humano, que não enxergou aquela mulher enquanto uma mulher que tinha superado um câncer de mama, estudado e sido aprovada num concurso público, mas que olhou para o protocolo, para o manual, e disse assim: o manual fala que tem que ter 5 anos, e eu estou vendo aqui o seu laudo não tem 5 anos, tem 1 ano, tem 18 meses, então inapta. Isso é uma violação à dignidade da pessoa humana. Isso é o maior exemplo que nós temos de uma violação à dignidade da pessoa humana, que é um ato administrativo produzido por um burocrata que não enxerga diante de si um ser humano, só enxerga protocolo, procedimento, manual, regimento, não consegue compreender, sabe, que o que existe na verdade no mundo são seres humanos. Então, esse caso do tema 1015, por mais que o Estado tenha depois alegado perda superveniente do objeto, e que bom que o ministro Barroso, e talvez o fato do ministro Barroso estar na presidência do STF e ter sido submetido a um tratamento de câncer recentemente, quando ele foi nomeado, ele estava em tratamento, né? Essa sensibilidade talvez tenha sido decisiva para que ele incluísse esse tema na pauta de julgamento, e para que o Supremo tivesse a oportunidade de decidir sobre esse tema, e para que nós hoje tenhamos uma decisão, uma norma jurídica, um precedente vinculante do STF, uma tese de repercussão geral que respalda e que garante para a gente esse debate de dizer o seguinte: olha, um parecer de inaptidão, ele tem que ser fundamentado na seguinte lógica, sabe? Essa inaptidão está diretamente relacionada com o exercício da função? Sim ou não? Se não estiver, esse parecer ele é nulo e deve ser anulado, seja administrativamente ou judicialmente. Essa é a discussão que o tema 1015 permite que a gente faça. E quando o ministro Barroso e outros ministros trazem para o debate essa questão do princípio da dignidade da pessoa humana, eu acho que o caso da Vera é o maior exemplo disso. Eu não consigo entender sinceramente, como que um servidor, provavelmente um médico, sabe, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, burocrata, não consegue ter a sensibilidade de dizer assim: olha, como que eu vou dizer que uma pessoa que submetida a um tratamento pesado, que é o tratamento de quimioterapia, quem já fez ou quem já acompanhou alguém que esteve submetido a esse tratamento sabe o que isso significa, a pessoa mesmo assim estudou, foi aprovada, estava apta para o cargo, tinha sido curada, tanto que ela está até hoje exercendo a função, 20 anos depois, quase 20 anos depois, sabe? Então isso é uma evidência de que existem erros que podem comprometer, como o doutor Israel disse, a vida de uma pessoa. É com isso que a nossa matéria não é direito administrativo, a nossa matéria é o sonho de uma pessoa, o sonho de uma vida melhor,
o sonho de ocupar um cargo público, o sonho da estabilidade financeira, da independência financeira, sabe? É com essa matéria que nós lidamos. Então, nós não podemos aceitar e admitir que um erro grosseiro, que um erro estúpido acabe com o sonho de um ser humano, sabe? De um ser humano. A gente brincou já, né, hoje nessa edição, mas a gente também se emociona. Acho que foi o Dr. Bruno que comentou, num determinado momento de uma das falas dele, sobre a violação que também ocorreu, a discriminação que também ocorreu, que também ocorria a partir do Manual de Perícias Médicas do TJMG, discriminação de gênero. Por quê? Não só com relação ao câncer de mama, que, como o Dr. Bruno falou, também, embora bem mais raro, também possa ocorrer com homens. Mas esse período de carência de 5 anos dizia respeito, no manual, apenas às áreas de ginecologia e obstetrícia. Não havia previsão de carência nem para casos urológicos, nem para casos de doenças que pudessem ocorrer tanto com homens quanto com mulheres. Ou seja, estava nítido ali, isso foi... se falou sobre isso algumas vezes durante o julgamento que resultou no tema 1015, mas o que eu quero perguntar para vocês é o seguinte, em cima, mais uma vez, da experiência de vocês no dia a dia da defesa de candidatos e candidatas. Essa restrição ao acesso das mulheres aos cargos públicos, esse preconceito ao gênero feminino dentro dos concursos públicos, ele tem diminuído desde quando vocês começaram, há 11 anos atrás, para hoje? A gente está falando de um caso aqui de 2005, ou a gente ainda tem muito que percorrer nessa área para que haja realmente uma igualdade, não ao quantitativo. Hoje as mulheres já são maioria em muitos dos cargos, mas que a gente tenha igualdade de um respeito, igualdade de direitos, igualdade de facilidade ao acesso. Como que está a situação hoje? Eu pedi para o doutor Israel contar um caso que nós recebemos semana passada de uma mulher que tinha acabado de passar pelo parto e foi submetida a um TAF. Você lembra desse caso? De maneira geral, Dani, a nossa janela de experiência em concursos públicos é de 10, 11 anos para cá, né? É inegável que a sociedade evoluiu de 10, 20, 30 anos para cá. Então, a nossa janela de experiência, Dani, ela não é tão longa assim, né? Claro, é muito tempo de experiência, nós temos 10, 11 anos atuando nessa área de concurso, mas em comparação com a evolução da sociedade, principalmente em um tema tão complexo e polêmico como esse, é uma janela relativamente pequena. Mas é possível a gente perceber de forma notória que a sociedade vem evoluindo, né? As leis estão evoluindo, mas ainda tem muito a crescer, a entender, e tem muitos direitos que ainda precisam ser preservados. Mais que isso, talvez a legislação tenha evoluído mais que a sociedade. Muitas situações têm previsão legal para preservar a equidade entre os candidatos, né? Mas, ao mesmo tempo, nem sempre o gestor público, nem sempre o magistrado aplica esse entendimento, né? Como o Dr. Bruno acabou de citar, teve uma situação que a gente ficou sem entender se foi uma convocação de uma candidata que estava no estado puerpério, se foi porque eles não perceberam ou se simplesmente ignoraram. Seja como for, ela foi convocada para o TAF, sendo que ela estava no prazo de licença maternidade, o que inclusive há entendimento de forma muito clara sobre a necessidade e sobre a possibilidade, melhor dizendo,
de você prorrogar, de você adiar o TAF de mulheres candidatas àquele determinado cargo, né, você adiar a aplicação desse TAF. Mas, enfim, não foi o que aconteceu, né? Uma situação extremamente absurda. Mas, de forma geral, eu percebo que houve evolução, mas constantemente, evolução do ponto de vista legal, mas constantemente nos deparamos ou candidatas entram em contato conosco para dizer que não foram respeitadas, né? Tem uma situação para trazer algo extremamente atual, inclusive decisão recente aí do ano passado em relação aos concursos da Polícia Militar de Minas Gerais. Mas isso repercute para o país inteiro, porque há uma reserva de vagas muito menor para as mulheres em comparação com os homens. Isso, obviamente, quando você coloca, por exemplo, são 100 vagas aqui, estou trazendo isso aqui apenas para exemplificar. 100 vagas para policiais militares, soldados da Polícia Militar. Dessas 100 vagas, 10 vagas são para mulheres, 90 são para homens. Óbvio que a nota de corte para as 90 vagas tende a ser muito menor do que para as mulheres, porque a concorrência passa a ser muito maior, né? E aqui fere princípios que ofendem, obviamente, são princípios da equidade entre os participantes, né? É uma situação bem complexa. Por outro lado, aliás, é uma questão que ainda precisa ser muito discutida, o outro lado da perspectiva afirma que necessariamente é preciso que tenha um número muito maior de homens na corporação do que de mulheres, porque os homens fazem ou são capazes de fazer determinadas atividades ou dar conta de determinadas situações que as mulheres não dão. Eu estou usando aqui expressões que são exatamente essas utilizadas. Quem está certo? Quem está errado? É uma discussão que a sociedade precisa fazer e evoluir para chegar a um entendimento especialmente jurisprudencial sobre a situação. Nessa questão das PMs, a gente tem visto decisões recentes do Supremo Tribunal Federal, decisões ainda monocráticas. O ministro Zanin tem se destacado nesse sentido, fazendo revisões de editais, obrigando que os estados acabem, na verdade, com essa distinção, tendo um número de vagas iguais, tanto para homens quanto para mulheres. A gente já está caminhando para o encerramento da nossa conversa. Eu quero, antes de chegar na pergunta final, eu quero pegar 2 trechos, mais uma vez, do julgamento. Um do ministro Barroso. Ele diz o seguinte: é ilegítima a exclusão de candidato ou grupos de candidatos de um certame quando não houver justificativa razoável para tanto. Mais à frente, o ministro Alexandre de Moraes, nesse julgamento, diz o seguinte: para que as diferenciações normativas possam ser consideradas não discriminatórias, torna-se indispensável que exista uma justificativa objetiva e razoável, de acordo com critérios e juízos valorativos comumente aceitos, cuja exigência deve aplicar-se em relação à finalidade e efeitos da medida considerada, devendo estar presente, por isso, uma razoável relação de proporcionalidade entre os meios empregados e a finalidade perseguida, sempre em conformidade com os direitos e garantias constitucionalmente protegidos. Em suma, os 2 ministros fizeram uma óbvia referência ao princípio da motivação dos atos administrativos. Só que a gente sabe que isso não tem acontecido, né? Vocês veem isso diariamente, de atos sendo praticados pela administração pública sem uma justificativa plausível, sem a devida motivação. Como que o escritório de advocacia Matoso Freitas tem atuado para poder corrigir essas irregularidades das bancas, essas irregularidades da administração na defesa dos interesses daqueles que procuram o serviço de vocês?
Doutor Bruno, fala do CNU. Eu Fala um pouquinho pra gente do CNU. Querendo não entrar nesse assunto, né? Nesse tema, até porque nós estamos caminhando para o final. Talvez seja tema de um podcast inteiro, né? O caminhando para o final é sempre relativo, doutor Bruno. A gente não está ao vivo, a gente pode ficar aqui mais um bom tempo, se o senhor quiser. Os atos administrativos que foram praticados no âmbito do CNU foram praticamente todos fora desse padrão, desse parâmetro de motivação. E para além do entendimento que nós temos jurisprudencial, e esse é o entendimento tanto do STF, STJ e dos tribunais do Estado, dos tribunais regionais federais, já é tema pacificado, nós temos uma legislação federal, certo? Uma lei ordinária federal que regulamenta o procedimento administrativo, né? No âmbito dos órgãos da administração pública federal, evidentemente, e essa lei estabelece que os atos eles devem ser devidamente motivados e circunstanciados, né? E o mais interessante é que existe uma tese do STJ, eu não sei se é uma tese ou se é... O Bruno está fazendo referência à lei 9784 de 99. Isso. Existe um entendimento do STJ que ele diz o seguinte, que nos estados e nos municípios em que não houver uma legislação própria que regulamente o procedimento administrativo, essa lei federal se aplica. Ou seja, é como se ela tivesse uma aplicação subsidiária. Então, não restam dúvidas de que o ato administrativo ele deve ser motivado, ele deve ser fundamentado. Então, quer dizer, um candidato ele não pode ser eliminado de um concurso público por nenhuma razão, certo? Por nenhum ato que não esteja motivado. Aquele parecer genérico, aquela coisa que a gente vê sempre indeferido, deferido, né? No CNU, na identificação... Nossa, enquadrado, não enquadrado. Eles utilizaram um termo... Favoroso. Inclusive de cunho racista, né? Se você for pensar numa linguagem policialesca, né? Enquadrado, não enquadrado, né? Quer dizer, esse tipo de ato administrativo não serve, né? Esse tipo de ato administrativo é nulo. Ele é nulo de pleno direito, né? Ou seja, é uma ação declaratória de nulidade, né? Porque é um ato administrativo que não obedece o princípio e o dever da motivação. Então é muito importante que os candidatos estejam sempre atentos, né? Eu fui eliminado do concurso. Por qual motivo? Não sei, está escrito lá... Não apresentaram nada. Está escrito lá que a minha inscrição foi indeferida. Disseram que eu não estou apto, que eu estou inapto. Mas qual motivo? Porque a primeira pergunta que a gente sempre faz para quem nos procura é assim, eu fui eliminado na fase de exame médico. Por quê? Qual motivo? Não sei, apareceu lá inapto. Mas não tem... Muito comum, psicotécnico. E psicotécnico, inclusive, existe um tema de repercussão geral do STF que nós temos que tratar aqui no nosso podcast qualquer dia, que fala que ele só pode ser aplicado naqueles concursos em que haja previsão legal expressa. Exatamente. Então não é qualquer concurso que você pode aplicar teste psicotécnico, uma fase psicotécnica. Tem que ter previsão legal. Autorização na lei para que naquele cargo seja importante ou fique evidenciado que é importante uma fase psicotécnica. Exatamente. Então, quer dizer, é muito comum que a gente se depare com esses atos administrativos que não obedecem o dever de motivação. E nesse caso é fundamental, imprescindível que a gente demande o Poder Judiciário para anular esse ato, né? Por causa de um vício formal, porque nesse caso não vamos nem entrar no mérito. Se o ato está devidamente correto, se ele tem, sabe, se ele... É um vício formal. É porque eu acho importante
esclarecer ainda mais, já trouxe muita lucidez sobre tudo, mas para você, candidato, quais são as implicações em relação a isso? Veja, o que é essa motivação? É a justificativa para te reprovar em uma fase ou no concurso público. Você foi reprovado? Não me importa a fase. Qual foi o motivo? Né? Claro, a gente pode aqui excluir a questão da prova objetiva, por exemplo, porque ela já é notória, o motivo já é notório. Conseguiu a nota X, Y, Z, essa nota é suficiente ou não é suficiente? Ok. Agora, interpôs um recurso contra uma questão objetiva. Foi apresentada a motivação, a justificativa para não deferir o seu recurso? Não foi. Então, isso fere o princípio, obviamente, que estamos tratando aqui. E quais são as consequências da ausência de motivação dessas decisões que nós chamamos aqui de atos administrativos? Fere o princípio da ampla defesa, do contraditório. Uma prova discursiva, por exemplo, que isso aconteceu muito no CNU. Aconteceu muito não, foi a regra do CNU não apresentar os motivos, por exemplo, do seu recurso contra a nota aplicada à sua prova discursiva. Ou os motivos, espelho de correção que gerou a sua nota. Se eles não apresentam o espelho de correção detalhado, como você vai conseguir questionar, elaborar um recurso administrativo para questionar a nota? Como? Não tem como. Então, por isso, fere o princípio da ampla defesa e o contraditório. Exatamente. Para poder ficar bastante claro, bancas de concursos públicos, por mais que elas pensem, não estão acima da lei. E isso fica claro, talvez, na frase mais feliz já escrita por um ministro do STF num voto envolvendo concursos públicos na história da nossa breve república. E parabenizo o ministro Barroso por esse momento de lucidez. É com essa frase que eu encerro essa edição do nosso tema 1015, mas eu gostaria do comentário de vocês sobre essa frase e também um comentário final sobre essa discussão que tivemos hoje. Concursos públicos devem combater desigualdades, corrigir desigualdades e abster-se de praticar desigualdades. Quer começar? Posso. Antes de qualquer coisa, todo e qualquer concurso público pode e geralmente ocorrem erros. Não importa se é um concurso de um município extremamente pequeno, um concurso ou um concurso de amplitude nacional, como o maior que já teve até hoje, o CNU, né? Todos cometem erros. Não importa se o ente público, o órgão público que está realizando o concurso é de menor expressão ou de maior expressão. É perfeitamente possível você reverter alguma injustiça que está acontecendo com você, candidato, né? E, de fato, por que é possível? Porque a grande finalidade de todo e qualquer concurso público é proporcionar uma sociedade mais igualitária. É proporcionar uma possibilidade de um retorno financeiro, de um planejamento profissional para todo e qualquer cidadão de forma equânime, né? Ou proporcionando uma igualdade entre os desiguais e uma desigualdade que também pode acontecer entre desiguais. Por isso, inclusive, a política de cotas, né? Então, eu particularmente gosto de muitas decisões do ministro Roberto Barroso, em especial, uma coisa que nos afeta sempre, a ação declaratória de constitucionalidade, a DC 41, que trata sobre a questão das bancas de heteroidentificação, onde ele traz um esclarecimento muito importante sobre essa temática, né, da heteroidentificação. Então, o concurso público, acima de tudo, ele serve para que você, candidato, para que você, candidata, possa constituir um futuro
e algo que certamente vai fazer toda a diferença na sua vida, e que para isso aconteça, as bancas, as bancas que organizam os concursos públicos realmente precisam tratar o assunto de forma muito, muito séria, né? Um outro tema que acabou fazendo parte desse debate, desse julgamento do 2015, é um princípio que eu considero muito importante também, que é o princípio de amplo acesso aos cargos públicos, né? Ou seja, o Brasil adotou um modelo de recrutamento de servidor público que é o modelo de aplicação de provas objetivas, de provas de títulos. Esse modelo está previsto na Constituição, que é o que a gente chama de concurso público, né? E evidentemente que, como é um acesso ao cargo público e a forma preferencial de ingresso ao cargo público, e nós sabemos como que os cargos públicos no Brasil, de modo geral, sejam eles municipais, estaduais ou federais, são cobiçados, né? São disputados, né? Porque oferecem uma estabilidade, porque oferecem um salário bom, né? Porque oferece um status, né? E, sobretudo, eu acho que o que mais atrai no serviço público é a estabilidade e a segurança financeira. Acho que isso é o que mais atrai todas as pessoas que estudam e que dedicam horas e tempo precioso de suas vidas para ingressarem no serviço público. Então, é muito importante que as regras do jogo, que as regras do concurso sejam justas e iguais para todos, né? Para todos aqueles que prestam concurso público. É muito importante que não haja nenhum tipo de disparidade, nenhum tipo de quebra da isonomia, nenhum tipo de benefício indevido, de privilégio, nenhum tipo de, nada que possa prejudicar essa concorrência, né, entre os candidatos que estão disputando o acesso a um cargo público. Então, quando o ministro Barroso ele traz essa ideia, né, essa ideia de que o concurso público ele não deve reproduzir desigualdades, eu acredito que seja no sentido de que toda aquela pessoa que tem condição, né, porque também a gente sabe que não é todo mundo que tem condição de estudar para um concurso público, porque às vezes tem que trabalhar para garantir a sua sobrevivência, a sua subsistência. Mas toda aquela pessoa que estuda e se dedica, ela deve ter acesso e deve ser submetida às mesmas regras sem que haja nenhum tipo de erro grosseiro, nenhum tipo de ilegalidade, seja no momento de realização da prova, seja numa etapa de prova de título, seja no exame psicotécnico, no procedimento de heteroidentificação, no teste de aptidão física, ou seja, até mesmo no ato da posse, como é o caso que aconteceu com a Vera, né? Então, qualquer tipo de erro, qualquer tipo de ilegalidade, qualquer tipo de irregularidade deve ser combatida de uma maneira extremamente altiva e efetiva por aquele candidato que se sente prejudicado. E é por isso que existem os profissionais, né, da área do direito, os escritórios que atuam nessa área em defesa dos direitos daqueles que prestam concurso público e também, sim, porque o processo ele não termina quando você é aprovado no concurso público ou quando você toma posse. Quando você se torna servidor público, né, a sua vida ela continua, né, e os problemas também continuam. Então, é por isso que também a gente atua em defesa do servidor público, porque são muitas ilegalidades cometidas também com o servidor público, né? Justamente porque às vezes aquela pessoa que foi aprovada no concurso não era a pessoa que o chefe do executivo queria, Então existe isso no Brasil, a gente sabe, né? Infelizmente isso existe. Então a pessoa acaba sendo perseguida por algum motivo, né? Ou
às vezes tem um direito ali de progressão de carreira que não é respeitado por inobservância da administração pública, ou seja, é muito importante que nós estejamos sempre atentos, né? Atentos e prontos para atuar. Porque, basicamente, o cargo público diz respeito a uma função, a um vínculo, a uma remuneração de alguém dentro de uma instituição pública, dentro da coisa pública. A coisa pública ela não tem dono no sentido concreto, é um sentido abstrato. O dono da coisa pública é o povo, é a sociedade, acima de tudo. E para que alguém mereça estar ali, usufruindo da coisa pública, é preciso que seja aplicado um processo de seleção que siga as leis e que, obviamente, proporcione igualdade de competição. Para que, enfim, uma pessoa ou outra não seja beneficiada por um motivo XYZ. E aí eu trago aqui mais um possível tema para a gente debater nas próximas conversas, que é a nova lei dos concursos. Porque eu entendo, nós entendemos, posso dizer pelo Dr. Bruno também, que os critérios, quanto mais objetivos forem dentro de um concurso público, de um processo seletivo, menos margem tem para fugirmos da relação equânime. Menos margem tem para as injustiças, para o beneficiamento de A em relação ao B. Quanto mais couber etapas subjetivas, mais margem tem para essas desigualdades. E essa nova lei dos concursos, que foi sancionada agora há pouco tempo, no nosso entendimento, proporciona etapas de subjetividade que realmente podem comprometer os concursos públicos de uma forma geral. Bom, é por isso que eu sempre falo isso com vocês aqui na condução desse podcast, na condução do X da Questão, da importância de você ter a orientação de advogados realmente especializados que se dedicam ao estudo do direito administrativo, que se dedicam ao estudo do direito constitucional. São temas menos afeitos à maioria dos profissionais da advocacia, porque dessa forma o caminho fica um pouco mais fácil, o caminho fica um pouco menos tortuoso na luta por corrigir uma das várias injustiças sobre as quais a gente conversou aqui hoje. Vocês tiveram verdadeiramente uma aula, doutor Israel Matoso, doutor Bruno Roger Ribeiro, sobre vários dos temas do direito administrativo, do direito constitucional, que envolvem os concursos públicos, a seleção pública, o serviço público, de uma forma em geral. E eu gostaria de agradecer mais uma vez ao Israel, ao Bruno, por esse tempo. Agora são 21 horas e 36 minutos de uma quinta-feira, véspera de feriado. Eles estão aqui, batendo um papo comigo, batendo um papo com vocês sobre a prática diária do escritório de advocacia Matoso e Freitas há mais de 11 anos, um dos principais escritórios de advocacia do Brasil nessa área, e talvez a maior referência nacional da imprensa brasileira sobre esse assunto. Eu me despeço, agradeço a todos vocês que ficaram conosco até o final desse vídeo, agradecendo mais uma vez a presença do Israel, a presença do Bruno. O Israel falou de temas que a gente pode discutir, o Bruno falou de temas que a gente pode discutir. Fale você também, deixa pra gente aqui nos comentários qual o tema do STF, qual o tema envolvendo a seleção pública, o direito dos concursos vocês querem ver discutido aqui no nosso podcast Rátio Descendente, outros programas, em outros vídeos, em outras mídias do escritório de advocacia Matoso e Freitas. Nos sigam também em todas as nossas redes sociais, nosso Instagram, o @advocacia para concursos. Acompanhem todo o material que é publicado no nosso blog, hospedado no site oficial do escritório de advocacia Matoso e Freitas, o Matoso e Freitas, Matoso com 2 T's, .adv.br, ou
advocaciaparaconcursos.com.br. Muito obrigado e até a próxima.